tudo bem? Bom, hoje nós vamos ter aula de geografia. Lembra o que nós estamos estudando em geografia? Família. Você sabia que a minha família é diferente da sua, que é diferente do João, do Pedro, da Maria? Cada família é de um jeito e cada família tem seus valores, suas tradições, aquilo que eles levam como verdade, tá? É claro que isso não acontece da noite para o dia, isso são coisas que vão sendo adquiridas com o decorrer dos anos, tá? Tem coisas que a vovó que nos ensina, tem coisas que são os nossos pais, né? Então, são coisas que são aprendidas com o decorrer no decorrer da sua vida, né? Com o decorrer do tempo. Na página 73, que é onde nós vamos iniciar, ó, finalizamos com a receita da felicidade, tá? Li receitas lindas, tá? Não li todas ainda, porque teve crianças que não me mandaram. Mas eu tô esperando a sua, tá? Ó, na página 73 tá falando sobre famílias são diferentes. Assim como eu disse, a minha família é diferente da sua, tá? Tem família que, por exemplo, gosta de ir à missa aos domingos pela manhã. Tem família que gosta de ir à noite. Tem família que gosta, por exemplo, de fazer churrasco. Tem família que gosta de passear. Então, são costumes que são diferentes de uma família para outra, tá? Então, observando esse pequeno texto que tem na página 73, que está falando sobre hábitos que existem nas nossas famílias, os ensinamentos, vocês vão responder a questão 8, tá? O texto está falando sobre valores. Você vai colocar um valor que você recebeu, que você aprendeu de alguém da sua família. Por exemplo, tia Bia, a minha avó me ensinou que a gente deve sempre agradecer pelo pão de cada dia, pelo almoço. Quem me ensinou foi minha avó. Então, você vai colocar assim, vovó, tracinho, me ensinou tal coisa. Mas meu pai me ensinou uma coisa muito importante. Então, coloca lá o papai e o que ele te ensinou, beleza? A questão 9 não precisa ser respondida porque é uma oratória, né? É essa conversa que nós estamos tendo aqui. Na questão 10, está falando sobre essas fotografias aqui, que são 4 tipos de família, tá? Que vocês vão começar a responder a questão B e C. Tá falando assim, ó, apresente os componentes de uma dessas famílias, por isso escolha seus nomes e os papéis que desempenham. Por exemplo, tia Bia, eu escolhi essa imagem aqui, a mamãe e o filho, tá? Então, o que a mãe faz? Qual é o papel da mãe nessa família aqui? De educar, de ensinar algumas coisas. Qual é o papel da criança? Aí você também vai colocar. De respeitar sempre, de ser uma pessoa educada, de tudo mais, tá? Você vai conversar com a mamãe e vai colocar aqui. Na questão C, tá falando assim, ó, sua família se parece com alguma dessas? Tia Bia, minha família parece essa daqui, ó, porque eu tenho irmãos. Não quer dizer que tem que ter só um irmão, tá? Você pode ter 5 irmãos, tá? Mas, ó, eu moro com a minha mãe, com o meu pai e com os meus irmãos. Então, essa daqui se parece mais. Tia Bia, eu moro com a vovó. Então, a sua se parece mais com essa, tá? Ó, tia Bia, eu moro com o vovô, com a vovó, moro também com os meus pais. Então, sua família é essa? Então, você vai colocar, tia Bia, eu não moro com o papai e com a mamãe, eu moro com um deles. Então, você coloca também, tá bom? Então, tem uma aqui. Tia Bia, a minha família não parece com nenhuma. Então, coloca. A minha família não se parece com nenhuma, tá? Não tem problema. Na página seguinte, tá falando aqui, ó, sobre uma família recomposta. Lembra que a gente já estudou sobre isso? Que são famílias que tiveram os pais separados, né? Os pais se separaram e aí a mamãe constituiu uma família e o papai reconstituiu outra, tá? Então, você tem 2 famílias em uma só, tá? Então, aqui tá dando um exemplo. Aqui tá falando sobre madrasta e padrasto, tá? O que é madrasta e o que é padrasto? Aí você vai colocar aqui. Letra B. Por que o Daniel e a Marina são meio irmãos? Será que é porque eles são irmãos somente de uma parte da família, somente do pai ou somente da mãe? Vamos ter que ler para saber, né? Então, eu espero que você leia. Letra C. Identifique o sentimento da menina em relação do irmão. Será que ela gosta do irmão? Você tem que ler para descobrir. Eu não vou falar a resposta, tá? Questão 12 tá falando para você fazer uma pesquisa, mas não precisa, tá? Quando for alguma pesquisa, a tia Bia vai te explicar direitinho em um vídeo à parte, tá? Se eu estiver passando as páginas do livro e falar que não precisa fazer, não precisa, combinado? Ó,
As famílias, como eu disse, são diferentes, tá? E quando eu falo de diferença, eu não falo apenas no físico, apenas na estrutura, né? De quantos membros e tudo mais. Eu também falo de poder aquisitivo, que é o dinheiro. Tem algumas pessoas que têm muito dinheiro, né? Então, as suas famílias são ricas, né? Tem condições de viajar sempre para fora do Brasil, de comer comidas diferentes. E também tem famílias que não têm muitas condições, né? Que são simples, têm casas simples, que moram, às vezes, em locais perigosos, tá? Porque não têm condições de irem para um local mais seguro. Então, devido às condições financeiras, eles passam por algum tipo de perigo. Não tem comida todos os dias, eles têm que comer um pouquinho para poder dar para alimentar todos os membros da família. Então, isso é uma grande diferença que, infelizmente, acontece aqui no nosso país, tá? Tem países que não tem essa diferença gritante, mas aqui no Brasil a gente consegue ver uma grande diferença entre famílias, tá? Tem crianças que, infelizmente, passam fome, tem outras crianças também que desperdiçam comida, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Lembra que a tia Bia falou? Não pode desperdiçar o alimento. Se não quer comer, guarda, depois você come. Porque tem crianças que, infelizmente, não têm o que comer, tá? Não porque querem, devido às suas condições, tá? Então, aqui nós temos dois exemplos de locais onde as pessoas vivem, tá? Em meio ao esgoto, em meio ao lixão. Nessa página aqui, tá falando sobre os catadores de lixo, tá? Onde eles mexem lá nos lixões e tudo mais. Você vai responder aqui. Por que será que as crianças moram na rua? Aí você vai ler aqui e vai colocar, tá? Na página seguinte, está falando sobre família aqui no Brasil. A família aqui no Brasil é diferente de uma família, por exemplo, europeia, né? A família do Brasil é diferente da família chinesa, por exemplo, tá? Então, aqui tá falando algumas características, tá? De famílias aqui no Brasil e também de famílias que vieram de outros países para morarem aqui no Brasil, porque gostam desse clima tropical, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de famílias que são de origem alemã, né? Alemã vem de onde? Da Alemanha. E aí vieram aqui para o Brasil para poder constituir sua família, poder viver melhor. E lá no sul tem uma grande influência dessas famílias que vieram de fora, tá? Então, eles moram aqui no Brasil, os costumes foram um pouco modificados, mas a influência da cidade do país materno deles é uma influência bem forte, porque os costumes são cultivados e tudo mais. E também tem as famílias pelo mundo. Aqui nós temos o exemplo da China, né, que é essa família aqui, e tenho aqui uma família que mora na África, tá? Então você lê direitinho e vê quais são as características mais predominantes. Aqui eu tenho um casamento na Índia, tá? É uma forma diferente de celebrar o casamento daqui do Brasil, né? Que aqui a gente vai na igreja e tudo mais. Aqui na Índia são várias religiões em um país só e são várias cerimônias diferentes, tá? Então aqui o noivo chega com um turbante na cabeça e tudo mais, eles começam a dançar e o noivo vem em um cavalo branco. Olha pra você que legal, parece até história de princesa, né? Lá também tem, ó, Taj Mahal. Estão vendo na página 80. E também tem falando, né, sobre a festa, que sempre é com muita alegria, eles ganham flores e tudo mais. Simplesmente a alegria pura, é um dia muito alegre. E aqui você vai procurar onde fica a Índia, tá? Tá indicado no livro aí, ó. Vendo? Aqui fica a Índia, tá? E aí você vai circular pra tia. Por enquanto, essa aqui é a nossa atividade de geografia, tá? Muito simples, é sobre família, conteúdo que a gente domina já, tá? Espero que tenha entendido. Se não tiver entendido, faz o que mesmo? Manda mensagem pra tia Bia ou pra tia Ju, tá bom? Um beijo. Tchau.